Fala galera, mais um encontro nosso aqui, não será um podcast porque a Cris ainda não está saindo de casa por um bom motivo. Estamos sumidos, mas o coração transbordando de gratidão e Deus vem falando com a gente muito sobre os assuntos que nós vamos tratar hoje. Começar a tratar hoje, né? Não sei se vocês lembram, mas a Cris estava grávida e aí a nossa pequena Ana nasceu numa correria maluca, né? A gente acha que a gente faz os nossos planos, mas Deus tem o dia exato nós ficamos aí 7 meses com a Ana na barriga, a Cris abriu a bolsa um pouco de forma parcial, tivemos que ir para o hospital, ficamos internados alguns dias, a Cris apresentou uma infecção, tivemos que fazer o parto um pouco mais antecipado, tentamos fazer a indução para fazer o normal, não deu, foi a cesárea, e a Ana nasceu com 7 meses e meio, depois passou 18 dias na UTI, foi uma correria, mas alguns dias de apreensão, mas também de muito aprendizado do Senhor. Então a gente percebe como Deus é bom, mas não pelo fato da Ana já estar em casa, mas mesmo em meio ao sofrimento, você sentir a mão do Senhor, você sentir que Ele está te conduzindo, te capacitando, foi muito bom. E devido a tudo que nós aprendemos nessa fase, hoje nós vamos começar um assunto importantíssimo. O assunto é: a psicologia ajuda o evangelho? A gente recebeu muitos conselhos das pessoas da igreja, de muitos lugares, pessoas próximas, e quando vi alguns conselhos sobre essa questão educacional, muito me incomodava algumas coisas que eu escutava porque não era bíblico, eu não via que estava na palavra de Deus. Mas às vezes era um conselho pela própria prática ou por um aprendizado da psicologia, da educação. Claro que eu não estou falando que essas pessoas fizeram por mal, pelo contrário. Mas algumas coisas começaram a me incomodar e Deus nos conduziu a estudar sobre isso, né? E aí nós vamos falar sobre isso. Então a psicologia entrou nas igrejas como se fosse a solução para os problemas emocionais. E será que realmente ajuda? Será que isso é uma verdade mesmo? E aí nós vamos fazer uma série de perguntas para responder tudo isso. Então eu quero trazer para vocês que o que nós vamos trazer aqui é uma reflexão, né? Como da mesma forma caiu as escamas dos nossos olhos, eu quero trazer algumas coisas para vocês questionarem segundo a palavra, para que a gente consiga entender isso. Para o mundo a psicologia tem o seu valor, mas será que para o evangelho a palavra de Deus não é suficiente? Será que nós precisamos colocar algo junto da palavra de Deus? Será que quando eu faço isso eu estou dizendo que a palavra de Deus não é suficiente? Outras coisas, por que a igreja encaminha muita gente para o psicólogo quando se diz questões de alma, de comportamento? Será que a Bíblia não tem a resposta para isso? E outra, a psicologia ela vem de uma base humanista, ateísta. Será que ela pode andar junto com o evangelho? E vou antecipar já a resposta, não pode. Mas nós vamos construir esse raciocínio, faremos vários vídeos e espero, com todo o respeito, não sintam-se mal se você faz terapia ou se você é psicólogo. A nossa verdade é construir uma linha de raciocínio para que você entenda onde nós queremos chegar. Hoje você não vai entender, vai ser só a primeira parte. Tá? Se prepare aí porque vai ser muito bom. E o vídeo de hoje, o nosso episódio de hoje, o nosso primeiro episódio é: a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Em 1 Coríntios 3,19 diz: pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Olha que interessante. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto e essa igreja ela valorizava muito a sabedoria humana, as filosofias gregas, um discurso meio filosófico, um discurso meio robusto, meio chique, requintado. Só que Paulo está advertindo aquele povo que não é assim. Para Deus é um outro caminho, esse é o caminho que o mundo usa. E você vai ver o começo dessa carta, é o tempo todo ele falando sobre essa questão, que a sabedoria de Deus é uma, a sabedoria do mundo é outra. Os filhos de Deus não podem usar a sabedoria dos humanos, por quê? Porque isso faz o evangelho, a mensagem da cruz, perder a força, por incrível que pareça. Então a igreja de Corinto vivia um ambiente profundamente influenciado pela cultura grega, famosa pela sua filosofia. E eles gostavam de uma oratória elegante, uma sabedoria humana, como sinais, eles usavam isso como sinais de um prestígio social, como a gente vê hoje. E aí Paulo escreve para corrigir essa mentalidade, mostrando que a verdadeira sabedoria não vem do mundo, mas sim vem da palavra do Senhor, vem de Cristo. E o ensino de Paulo nos lembra que a vida cristã não deve ser moldada por esses princípios, por esses padrões. Porque às vezes aos nossos olhos algumas coisas parecem dar resultado e nós vamos escorrer um pouco sobre isso. Não é todo o resultado que é aprovado pelo Senhor. Então Deus, através da vida de Paulo, induzia aquela igreja e como vai nos induzir a depender dele, do Senhor e não das teorias mundanas. Que nós devemos abraçar a sabedoria que vem da cruz, da loucura da cruz, entre aspas, porque quando nós falamos dessa sabedoria da cruz, é loucura para essas pessoas que não têm a salvação. E isso
se exemplifica como? Com humildade, serviço e amor sacrificial. E isso sim será o caminho da vida. Então, se eu usar isso, será que realmente eu vou precisar da psicologia para tratar algumas coisas em mim ou até mesmo no meu filho? E é interessante que no capítulo 3, quando eu li esse versículo, Paulo inicia o texto falando assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Olha que pesado. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Olha, é isso mesmo. Eu tô lendo na NTLH para ser um pouco mais solto, mas a gente acaba estudando em outras traduções e quer dizer exatamente isso. Olha o que Paulo está dizendo, que se eu começo a depender dessas teorias, se eu coloco isso na minha vida como uma verdade, eu sou uma criança na fé. É como se eu fosse as pessoas desse mundo. E no decorrer do vídeo vocês vão entender por quê. Então depois que ele fala isso já começa a fazer uma reflexão sobre nós, como nós levamos isso. E a partir daí Paulo começa a listar atitudes que o povo tinha que se tornavam semelhantes àqueles que eram contrários a Deus. E um deles é essa questão de depender da sabedoria humana. Será que quando eu estou dependendo da sabedoria humana, eu estou sendo mais parecido com um povo pagão do que um povo de Deus? Está. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Então ele deixa claro mais uma vez que a busca pela sabedoria deve ser onde? Deve ser ao encontro do Senhor. E aí a gente vê que quando se fala de alma, comportamento, temperamento, tudo isso, de uma forma, as igrejas, as pessoas que estão na igreja, procuram a psicologia. Será que não estão meditando na palavra? Será que eles preferem falar disso porque a palavra ainda não os preenche, não é verdade para eles? Ou eles acham que a palavra de Deus é insuficiente para as questões da alma? Então, quando eu acho que a questão de alma, comportamento, eu preciso de um complemento, eu estou errado. Só que isso vem da psicologia. E vocês vão perceber no decorrer dos vídeos como foi criada a psicologia. E aí quando a gente fala, né, a gente está falando de um psicólogo, adultos também procuram, tem gente que tem várias questões, mas quando a gente fala realmente da psicologia, cara, eu fico com muita dó das crianças, porque os pais recorrem primeiro a uma psicologia. Eles estão vendo uma dificuldade, em vez de eles se voltarem para Deus, se posicionarem como pais bíblicos, terem a palavra de Deus, se arrependerem dos seus pecados e trazer isso para os seus filhos, eles preferem a ciência, entre aspas, porque não é uma ciência humana. Mas aí eles estão indo contra a palavra de Deus. Será que eu não vou confiar de verdade na palavra? E em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu preciso temer ao Senhor. Então se eu temo ao Senhor, eu não preciso de outra coisa. Então quando você começa a buscar algo fora da palavra de Deus, significa que o seu temor não é verdadeiro, Senhor. E a sua criança vai sofrer consequências. Não é porque a psicologia ela mudou algum comportamento que ela está realmente cuidando e fazendo o melhor para o seu filho. O que a psicologia faz, a grosso modo, ela pega um animal que você gosta, qualquer um, vamos falar, eu tenho um gato. Ela pega um gato sujo, e ela limpa esse gato. É isso que a psicologia faz, ela faz o externo. Só que o evangelho, ela pega esse gato sujo e transforma em ovelha. Por quê? Porque ela precisa começar a escutar a voz do seu pastor. Então a psicologia nada mais é do que trabalhar um comportamento, mas o coração não é transformado. Nós não queremos pessoas bem educadas, nós queremos crianças e nós queremos ser pessoas regeneradas pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos entender se realmente o caminho que eu estou tomando aqui em casa, ela vai me ajudar no evangelho ou não. E a gente vê as igrejas hoje em dia com congressos, encontros de casais e até atividade de ministério infantil, com a presença de pessoas que se apresentam como psicólogos, e esses psicólogos colocam o evangelho. Eu mesmo, né, a minha esposa é psicóloga, e a gente trabalha muito com isso, nós éramos essas pessoas. Quem vos fala, meus amigos? Deus fez com que essas escamas caíssem. Eu estava enganando o povo, eu estava sendo um Jacó. Eu estava sendo uma pessoa que estava com meias verdades. Porque não tem como, as minhas verdades eu me torno mureteiro, eu sou um crente morno, e a gente sabe o fim dele. E Deus trouxe para mim, para minha casa, e inclusive para minha esposa, que a cura da alma, o comportamento, não é com a psicologia. Não é. Nós vamos falar mais pra frente, né? E aí, eu vou fazer o que da minha vida? Nós vamos chegar em alguns conselhos, tá bom? Então a gente começa a ver as igrejas focando muito mais nisso. Você vê as igrejas, vem fazer aqui com psicólogo tal. Psicólogo? Você está dizendo então que a palavra de Deus não é suficiente? Não, nós estamos errando. Os nossos encontros ultimamente, a gente vai fazer alguma classe de casal, uma classe de pais, uma classe de namorados, a gente está usando às vezes psicologia. A psicologia não tem a ver com o evangelho, vocês vão ver nessa construção. Infelizmente, nós também vemos pessoas que trazem as pessoas para o consultório. Então direto a gente recebe uma mensagem: Cris, olha, estou com uma pessoa aqui, ela precisa de terapia.
E aí a nossa pergunta hoje é assim, ela precisa de terapia? Será que essa pessoa não chegou para você porque você precisa se dedicar? Você precisa fazer um trabalho de acompanhamento, de evangelismo, de discipulado com essa pessoa? Mas é mais fácil eu pagar uma terapia do que ceder o meu tempo, o meu descanso, para realmente trazer a cura para essa vida. A palavra diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Será que quando essa pessoa chega, eu devo realmente levar para uma clínica? Ou Deus trouxe essa pessoa para mim e eu preciso cuidar dessa vida? Mostrar o evangelho, mostrar qual o pecado que ela está fazendo. Às vezes a gente delega com preguiça. Claro que você não está fazendo por mal, mas eu estou te dizendo que isso é a sua natureza humana fugindo da responsabilidade que Deus está te dando, de você aprender mais do Senhor, de você discipular e ganhar uma alma para Cristo. E Deus nos chamou para sermos instrumentos de cura espiritual. E não devemos terceirizar aquilo que a palavra de Deus pode transformar. Às vezes você vai fazer uma terapia mesmo com alguém, a gente vai falar aqui, mesmo com alguém que se diz um psicólogo cristão, mas será que ela precisava disso mesmo? Eu deveria falar da palavra, abre a porta da sua casa, faz um jantar para essa pessoa, recebe ela, acolhe ela durante um tempo, passa um período de aconselhamento, que nós vamos falar futuramente sobre o aconselhamento bíblico. Então, isso é muito perigoso. E eu tô dizendo isso, gente, com muita misericórdia, pois eu reconheço que é a boa intenção das pessoas, tá? E digo dos psicólogos, a minha esposa não tinha uma má intenção de ofender o Senhor, de dizer que a palavra não era autossuficiente, mas ela estava fazendo. Conforme nós vamos chegando mais perto de Cristo, a luz dele deve nos mostrar as coisas que nós devemos mudar. E a psicologia é algo que nós precisamos mudar dentro das igrejas. Na história vocês vão perceber que foi um catado que veio da igreja liberal. Então, olha, do liberalismo dentro das igrejas. Não é algo positivo, é algo negativo. E eu sei que há de boa intenção, mas tem um ditado que diz: de boa intenção o inferno está cheio. E eu sei que com boas intenções, os resultados podem não ser aprovados pelo Senhor. Já pensou nisso? Mesmo você com boa intenção, aí Deus julga o meu coração. Não, o povo perece por falta de conhecimento. Agora nós estamos dando conhecimento, tem pessoas se levantando, homens de Deus, mulheres de Deus, falando sobre esse assunto. Não seja orgulhoso. E eu vou te mostrar que não é todo o resultado que Deus aprova. Vamos recordar o que aconteceu em Êxodo. Deus ordenou que Moisés e Arão fossem até o faraó. E aí, se faraó duvidasse, pedisse um sinal, o que Arão deveria fazer? Deveria lançar o seu bastão diante dele e este se transformaria em uma serpente. E Arão fez. Só que faraó chamou os sábios, os magos, que também fez a mesma coisa. Olha lá, a mesma coisa. Porém, o que aconteceu? Aquele que Arão fez e transformou em serpente, engoliu as outras. Olha que louco. Aos nossos olhos foi feita a mesma coisa. Então aos nossos olhos pode parecer que a psicologia e o evangelho faz a mesma coisa. Olha que perigoso, meus amigos. E qual a lição que nós aprendemos sobre isso? O que vem de Deus sempre prevalece sobre as limitações humanas. O inimigo pode até tentar reproduzir sinais, mas o poder de Deus é aquele que realmente transforma os nossos corações. O que é ordenado pelo Senhor traz a vitória. Enquanto que é fruto da sabedoria humana, ela vai dando uma camuflada, vai dando uma enganada. Combinado? E aí a gente entende o quê? Que a psicologia, ela apresenta teorias e métodos que trazem uma resposta para a alma humana. Então parece, olha, ele foi fazer terapia e realmente às vezes aos nossos olhos parece que melhorou. Mas será que foi tratado o pecado que está nesse coração ou foi tratado apenas o comportamento? E qual é o perigo? Porque se eu tratar só o comportamento, significa que esse pecado ainda está nesse coração, daqui a 3, 4 anos ele será manifestado de uma outra forma. Então o evangelho ele tem que engolir essas teorias e chegar no coração das pessoas. A psicologia ela vai fazer algumas imitações do que Deus tem. Essa é a busca. Vocês vão perceber quando eu falar sobre a história. Essa é a busca. Mas o que vem de Deus é diferente, é verdadeiro, completo e eterno. Assim como a serpente de Arão engoliu as outras, a palavra de Deus sempre prevalece sobre qualquer tentativa humana de substituir o evangelho. Pode demorar, né? Pode parecer que não, pode parecer que se ajudam, mas não se ajudam. Claro que para você ter essa verdade no coração, você precisa acreditar que a palavra de Deus é autossuficiente. E aí eu te faço uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Você acredita que a palavra de Deus é autossuficiente, que ela tem tudo para você? O inimigo pode criar sabedorias alternativas, mas a cura da alma pertence somente a Cristo. O que ele ordena, o que vem da sua palavra é o que permanece. Todas as cisternas rachadas a gente constrói, às vezes a gente escolhe não beber da fonte da água viva e nós criamos algumas cisternas, mas a palavra diz que essas cisternas estão rachadas. Olha que grave. Será que você está abandonando o Senhor para beber em outra fonte? Mesmo estando na igreja, mesmo servindo a Ele. Você, em algumas áreas, você ainda está servindo a psicologia e a sua base ateísta e humanista. No caso em questão, jamais conseguiremos gerar os frutos
verdadeiro para a glória de Cristo, utilizando a psicologia. Porque a psicologia vem de outros homens. A glória vai vir para quem? Para Deus ou para esse bando de gente que construiu a psicologia? Ou vai vir para você que é uma boa psicóloga? Às vezes o seu ego está te atrapalhando. Você quer ser reconhecida como psicóloga. Duro, né? Como psicólogo. Mas a glória tem que ser para o Senhor. E eu vou mostrar isso no decorrer da série, tudo que eu estou falando aos pouquinhos. Hoje vai ser um vídeo de introdução. Mas vamos refletir sobre um princípio bíblico fundamental. E eu vou te fazer uma pergunta, e aí nós vamos ler no texto. Pode a mesma fonte produzir água doce e água amarga? Vamos ler Tiago 3:11 ao 12. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas? Ou uma videira dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Isso responde diretamente o que eu estou falando aqui. Não é possível ser de Cristo e ao mesmo tempo defender a psicologia. Não é possível. Se eu acredito que o evangelho, Cristo é a cura da alma, como que eu vou tratar uma pessoa com a psicologia? Eu estou em conflito comigo mesmo. Eu estou em dúvida, eu não estou agindo conforme Deus espera. Psicologia e evangelho não caminham juntas, vocês vão perceber no decorrer. Elas são rivais, elas estão lutando pela alma. Um dos motivos pelo qual a psicologia foi criada era para que eles pudessem ter um estudo, uma cura desse comportamento fora da religião, fora das igrejas. Porque eles eram ateístas, com uma visão ateísta, humanista, colocando o homem, né, como centro de estudo. Nós devemos nos moldar ao padrão de Deus. E não a gente entender e relativizar e criar doenças para que eu seja um paciente. Senão eu vou ser vítima, olha que perigo. E com Deus eu trabalho a autorresponsabilidade. Ambas se apresentam como resposta para as dores do coração humano. A psicologia e o evangelho. Mas só uma é a verdadeira fonte. E você sabe me dizer qual que é? Exatamente, Cristo, a água viva. Quando alguém diz exercer a psicologia para Deus apenas porque insere alguns versículos bíblicos, ou cita o nome do Senhor, em meio às teorias humanas, sabe o que você está fazendo? Você está querendo ser uma fonte que jorra uma água doce e água amarga. Não dá. Você está no meio termo. Você está o quê? No morno. Olha que perigoso. E nós já sabemos quem está no morno. Quem está no morno já escolheu um lado. E eu quero trazer para você com muito carinho essa reflexão. Talvez você não estava entendendo isso. Talvez você viveu uma vida desse jeito e está te deixando fora dos planos do Senhor. Você está vivendo pouco do Senhor porque você ainda está querendo beber dessa cisterna rachada. É impossível. Impossível. Então nós estamos entendendo que ou é um lado ou é um outro. Se eu já escolher esse meio termo, eu já sei que lado que é. E você sabe muito bem que o que acontece com o morno, essa pessoa já sabe. Ela não está nos planos de Deus, ela não está na vontade do Senhor. Tem algumas pessoas, né, que além disso, eles fazem um esforço ao contrário. Eles nem falam muito que eles são cristãos. Eles têm o trabalho deles de vida pessoal e vida profissional. Olha que vergonha. Ou seja, a área não está entregue. Mais uma mostra que as pessoas não estão entregues. Porque eu fico pensando assim, você é vista como mulher e homem que talvez trabalha com isso? Você é um bom psicólogo ou você é um homem de Deus? As pessoas te conhecem mais como? Você quer ser conhecida mais como? Você gasta mais tempo estudando o quê? Você estudou em 4, 5 anos de psicologia. Será que ao tudo que você estudou da Bíblia deu 4 ou 5 anos? Porque se você tivesse estudado a palavra de Deus, você teria as respostas muito melhores para o seu público, para as pessoas da sua igreja. A psicologia, você atende. Você ganha dinheiro com isso, certo? Será que você faz isso na sua igreja? Você faz o aconselhamento bíblico com as pessoas de graça? Você faz a mesma porcentagem? Eu atendo 10 profissionalmente. Eu acompanho 10 pessoas na minha igreja que estão precisando de ajuda. Será que quando o irmão da igreja vem, você cobra? Você está fazendo isso de bom grado? Falando para as pessoas que ela precisa de aconselhamento bíblico e não terapia? Será que você tem essa coragem ou você acha que Deus não é capaz de fazer isso? Você que é capaz pelo que você estudou. Às vezes a gente está separando o profissional do pessoal. Tem gente vivendo no mundo da psicologia, querendo aconselhar famílias, que está com a vida destruída. Divórcios, filhos mal educados, traição, vício. E se esconde atrás da máscara da psicologia. Por isso que você não quer falar do evangelho, porque você sabe que para fazer isso, você vai ter que se humilhar e você vai precisar também transformar o seu coração. E Jesus já falou claramente que não dá para você servir a dois senhores. Ah, Caio, eu vou fazer os dois. É impossível. Em Mateus 6,24 diz que se você não dá para servir a dois senhores, você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Você vai gostar de um e vai odiar o outro. Será que você quer então talvez preferir a psicologia e ser odiado e você vai odiar o Senhor? Porque odiar o Senhor não é falar que você não gosta do Senhor, mas é você não aceitar as verdades que Ele tem para sua vida. Tome muito cuidado. E relembrando, você é conhecido como uma mulher de Deus
ou uma psicóloga? Esse tipo de divisão entre vida profissional e pessoal é um grande erro na vida do cristão, pois mostra que o coração não está totalmente entregue ao Senhor. Servir a Cristo é uma entrega completa, meu amigo, não tem. Cada vez mais Deus quer tocar o seu coração, cada vez mais Ele quer trazer uma mudança para a sua vida, para que você realmente se mostre humilde. A pessoa que muda pouco, ela é orgulhosa. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se humilha sempre é moldado, ele está numa vida mudando. Hoje ele faz tal coisa, amanhã ele deixa de fazer porque ele sabe que aquilo, Deus não se agrada. Tem gente que está lutando com a psicologia, tem gente que está vivendo uma vida errada, mas prefere a psicologia. Por quê? Porque a psicologia talvez não vai te julgar, né? Não vai te confrontar. Às vezes eu prefiro pai e mãe, eu prefiro que meu filho tenha um nome, um TDAH, do que eu veja que eu preciso cumprir e fazer um papel diferente com ele em casa. É muito mais fácil eu ter um TDAH, né? Porque aí, coitado dele, ele tem uma doença. Será que TDAH é uma doença? Eu vou mostrar pra vocês no decorrer desses vídeos que não, é uma mentira. É uma interpretação. E eu não estou dizendo isso, gente, para ofender ou desrespeitar os psicólogos. Se você está sentindo isso, me perdoa. Mas é para abrir os seus olhos. Claro que você não vai ficar feliz ao escutar isso. A minha esposa não ficou feliz em escutar isso, mas com o trabalho do Espírito Santo, com a verdade sendo implementada no coração dela, ela está entendendo e nós estamos começando a lutar por isso. E a gente vai entender que nem tudo que é útil é suficiente, nem tudo que é útil é aprovado pelo Senhor. Só um caminho da vida, só um caminho da cura, e nós vamos perceber daqui a pouco. Quer ver, quer uma prova disso? O Conselho Federal de Psicologia não deixa, né, proíbe o psicólogo de falar sobre religião. Por que será? Porque ele sabe que a cura verdadeira é Cristo. Ele quer minar aquilo que vai trazer cura. Claro que eles vão falar que é sobre todas as religiões, mas é mentira. Você não vai ver eles proibindo as outras religiões. Por quê? Porque as outras religiões, elas pode tudo nessas religiões, né? Então tanto faz. Agora o evangelho não. O evangelho já foi processado por psicólogos e pelo próprio conselho. Ele já foi processado. Eu estava lendo um livro sobre o aconselhamento, né? Sobre a introdução do aconselhamento de John MacArthur, e ele fala de um caso, que eu, se não me engano, posso estar errado, sinto muito se errar, a igreja dele foi processada por causa de um caso, pelos psicólogos. E aí, você acha que é certo, então, você colocar seu filho na psicologia? Você está levando seu filho para a Babilônia, sendo que você tem a cura, que é a palavra de Deus. Você tem Cristo e a palavra de Deus na sua casa, mas você prefere levar seu filho na Babilônia. Você prefere ir na Babilônia em vez de passar um tempo com o Senhor. Durante um tempo, né, nesse tempo todo, Deus foi nos incomodando a estudar sobre isso. Por isso que nós estamos falando sobre isso agora. Sobre a psicologia e como ela se coloca adversária do evangelho. Às vezes a gente até percebe que a pessoa está melhorando, mas não funciona, é temporário. Você pode ver que a pessoa não tem uma transformação verdadeira, pode ver. Se você não fizer um trabalho de evangelho, se ela não tiver um encontro com Cristo, ela não terá uma mudança verdadeira, ela apenas melhora, ela não muda. É aquilo que eu falei, você vai limpar o seu filho, você não vai transformar numa ovelha, em uma criança regenerada. E assim, a psicologia ela não foi criada para nos ajudar, mas para substituir a suficiência da palavra de Deus. Autores da própria área, da própria psicologia, afirmam que psiquiatras e psicólogos surgiram para ocupar o lugar do teólogo. Você vai ler alguns falando sobre isso, que eles deveriam tomar conta de assuntos que deveriam ser do teólogo. Olha que loucura! Na criação nós precisamos saber dessa raiz. Eles vieram com esse intuito e eles estão conseguindo e a gente não está percebendo. Olha o que o discípulo de Freud disse. Os pacientes nos obrigam, o psicoterapeuta, a assumir o papel de um sacerdote. Nós precisamos nos ocupar com problemas que, em termos estritos, pertencem ao teólogo. Não sou eu que estou dizendo. Foi um discípulo de Freud. Então eu quero que você, psicólogo, você que faz psicologia, faz terapia, fique comigo no vídeo. Vamos construir esse raciocínio. Eu até um tempo atrás estava achando que poderia, mas não pode. Vocês vão perceber que elas são distintas. E o grande mal de tudo é que ao trazer a psicologia para dentro da igreja, na prática a gente está dizendo assim para o Senhor, Senhor, a sua palavra é boa, mas falta coisa. Eu preciso trazer a psicologia para complementar. Gente, você acha que isso é certo? Eu estou falando para o Senhor que o que Ele deixou para mim não é suficiente. Você está sendo ingrato com o Senhor, sem perceber, talvez sem uma maldade, mas está. Na nossa igreja, né, na comunidade Hebron, o pastor Walter nos ensinou, né, e todos os outros pastores fazem. O que a gente faz? Antes de começar o culto, nós recitamos 2 Timóteo 3,16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações.
Esse trecho deixa claro que a palavra de Deus é completa e suficiente em si mesma. Portanto, se eu passo a acreditar que preciso da psicologia para suprir aquilo que somente a Escritura já oferece, estou na prática negando a suficiência de Deus, negando a suficiência da palavra. Mas a verdade é que ela é plena, o próprio versículo deixa claro. E olha lá, o texto mostra uma conclusão se você usar a palavra de Deus conforme mencionado. Qual que é a conclusão? Você estará completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E esse é um dos objetivos da psicologia. Deixar você preparado e pronto para fazer o que você precisa fazer. Você está entendendo que é o mesmo objetivo e nós estamos usando um caminho diferente? Eu sei que você não está gostando e você está achando que eu estou maluco, mas eu não estou. Quando a psicologia se torna a base da educação cristã, comum nos lares, é muito comum. Eu canso de ver as pessoas mais fazendo métodos em casa do que o próprio evangelho. A gente se preocupa muito com o método da obediência, método do soro, método da chupeta, método da comida, método isso, método daquilo. E o evangelho? E o evangelho, cadê? Bom, como isso é comum nos lares, né, da cura da alma está voltado mais para a psicologia, do comportamento humano, ela ocupa um lugar que pertence à palavra de Deus. Então você começa a trazer para dentro do seu lar algo, mesmo que você leia a Bíblia com seu filho, só ler a Bíblia não adianta. Você tem que ter Deus como a única verdade. Quem é a verdade? Vocês têm que saber qual é a verdade. Então isso é muito importante. A gente deve não buscar, as igrejas também buscam às vezes métodos para encher. Tem muitas igrejas, as igrejas mais cheias hoje, elas usam desse método da psicologia, do liberalismo, PNL, um monte de coisa para encher as igrejas, colocar o homem como centro, nesse papo que se Deus deixou você ver, tocar, Ele vai te dar. Me mostra onde está escrito isso na Bíblia. Isso é a psicologia dentro do Evangelho, com alguns versículos. Nós estamos se perdendo no Evangelho. O Evangelho é só sobre arrependimento. Arrependimento do quê? Do pecado. Então eu não tenho doença quando se diz de comportamento e alma. Eu tenho pecado e eu preciso de Cristo para me regenerar. Eu quero enfatizar aqui que nós estamos tratando aqui do comportamento humano, aquilo que não é doença. Porque mesmo que seja, eles falam que é doença, mostra para mim um exame que vai falar que você tem TDAH. Eu quero um exame, um marcador biológico, me mostra que você está ansioso, depressivo, me mostra um exame, eu quero um exame, eu quero um exame, você está assim. Porque a depressão tem algumas coisas que vêm depois de uma doença, um Alzheimer, enfim, pode vir por outras coisas que pode vir, mas eu tenho uma doença cravada que é diagnosticada. Aqui é tudo feito por exames, por testes. Tem coisas que é absurdo. Se eu fingir para um psicólogo, ele vai achar que eu tenho alguma coisa e eu não tenho nada. Eu posso fazer um teatro. Olha que perigoso. A gente tá diagnosticando coisas que a pessoa faz com um teste. Alguém pode corromper isso daí. Você pega o mesmo teste, talvez pode dar diferença por 2, 3 psicólogos. Por quê? Porque não é ciência, não é concreto, é especulação e vocês vão entender nos próximos vídeos. O que eu estou combatendo aqui é a psicologia porque ela se coloca como rival quando se trata de comportamento e alma. E a palavra é clara, olha lá. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele, como ele. E está doente demais para ser curado. Perceba a força desse versículo? A Bíblia afirma que o coração do humano está doente demais para ser curado. O que isso significa? Que por si só, por qualquer teoria humana, eu não consigo ter a cura desse coração, meus irmãos. A psicologia não traz a palavra. Você acredita ou não acredita na palavra do Senhor? Em Jeremias está deixando claro que esse coração está doente demais para ser curado. A psicologia não vai alcançar esse coração. Sabe o que vai alcançar esse coração? Um pouco mais adiante do texto de Jeremias 19:14 diz: Ó Senhor, cura-me e ficarei curado, salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. É o Senhor que tem a cura. Você está procurando em psicologia o melhor comportamento para o seu filho? Porque ele está doentinho? Seja bom pai. Pare de trabalhar igual um maluco, pare de ficar jogando bola, pare de ficar reclamando, vendo novela. Pare de, às vezes, colocar outras coisas, às vezes alguma questão ministerial que você está fazendo muita coisa para fora e a sua casa está sendo acabada. Pare de ficar saindo com as amigas de momento. Pare de festinhas e pague um preço dentro de casa para discipular o seu filho, para evangelizar o seu filho. Meu casamento precisa de terapia. Não, ele precisa de Deus. Se vocês estiverem servindo Deus juntos, se vocês estiverem estudando a palavra de Deus junto, se vocês estiverem orando juntos, o Espírito Santo faz com que vocês pensem igual. Não sei o que eu estou falando, é a palavra de Deus. Você que briga muito com o marido, o Evangelho, o Espírito Santo faz com que vocês pensem e falem igual.
Agora, será que você acredita nessa palavra? Você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, é por isso que você não faz. Você não ora, não lê a Bíblia junto. Vocês estão cada vez mais distantes. Mas o mundo insiste em dizer ao contrário. Afirma que remédios e terapia traz cura à alma. Porém, até os próprios psiquiatras reconhecem que a questão medicamentosa ela é apenas um tratamento paliativo. Ou seja, ela não resolve o problema. Ela só vai enganando. É só pra você aliviar os sintomas. Só que com ele você cria outro problema. Você que sabe, você quer criar esse problema ou você quer ser curado de verdade? A escolha é sua. Aqui está o contraste. O homem só oferece alívio temporário, seja por remédio ou terapia. Mas a cura definitiva e salvação eterna vem do Senhor Deus. A teoria humana, que é a psicologia, ela vai maquiar as feridas. Ela vai colocar um band-aidzinho, ela vai dar uma tampada, põe uma basezinha para tirar o roxo. Mas só Cristo pode transformar o coração. Só Ele tira a raiz do pecado e dá uma nova vida, como nós vemos em 2 Coríntios capítulo 5, tá? E aí eu tô falando uma coisa sobre remédio e terapia também, e não é pra você abandonar o remédio de forma irresponsável. Por quê? Porque senão você já tá dependente dele aí. Mas eu quero que você faça o certo. Ah, não quero que você abandone a terapia, porque talvez dependendo, você não tá fazendo certo. Se for uma terapia pagã, vamos lá. Se você faz terapia, essa pessoa não é cristã, sai fora agora. Já tá fazendo mais mal do que bem, pode ter certeza. Mesmo que aos seus olhos algum comportamento melhorou, tá bom? Mas se às vezes você tá uma pessoa que você conhece da sua igreja, tudo bem você continuar, mas eu quero que você faça o certo. Se você fizer o certo, você não vai precisar dessa terapia e nem do remédio. Deus vai te incomodar a parar. Deus vai te incomodar e vai te mostrar que você não precisa. Então, primeiro, comece agora a fazer o certo e nós vamos construir esse certo com o tempo. Você precisa de quem então? De Jesus. Mas não, eu conheço Jesus. Será mesmo? Será que você chora no pé dele? Será que você se arrepende dos seus pecados? Será que você está confessando seus pecados para os irmãos? É bem importante. Mateus 11, 28 ao 30 diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Quantas pessoas vão cansadas e estressadas? Quem que vai dar descanso, gente? Sabe por que você está muito estressado? Porque você não está indo a Cristo. Cristo é só um ritual para você. Ir para a igreja é só um social. Você não faz nada na igreja que retém de vida. Você às vezes faz uma coisa só técnica. Você não está cuidando de ninguém. Você não está cuidando de vida, da alma de ninguém. Você está totalmente religioso. Sabe aquele religioso que fazia tudo certo? Aos nossos olhos? Por dentro, Jesus condenava. Porque o coração estava corrompido. Então só fazer o certo também não adianta. Você precisa ter uma vida devocional, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida espiritual ativa. Continuando, sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Gente, vou parar por aqui. Olha lá, venham a mim e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. E vocês encontrarão descanso. Vocês estão indo ao Senhor? Vocês estão sendo seguidores de Cristo? Vocês estão aprendendo com Ele? Se vocês estivessem, vocês não estariam tomando remédio e hoje vocês não estariam fazendo terapia. E aí eu volto a dizer, agora se isso está sendo uma verdade para você, não sai fazendo loucura, não. Pelo contrário. Você às vezes está dependente de um remédio, você está fazendo alguma terapia que realmente é uma irmã da igreja, mas agora se dispõe a fazer o certo. Vamos até Cristo de verdade, seja humilde, fale a verdade, mesmo que você às vezes tenha um cargo na igreja. Eu sei que você tem um cargo na igreja, toma remédio para dormir. Não pode. A gente tem que se curvar para o Senhor. Aceitar que nós estamos com um pecado que precisa ser tratado. É difícil, você às vezes tem um cargo, às vezes tem uma liderança, às vezes você está no ministério. Mas, gente, todo mundo tem pecado. Se a gente não se humilhar, se a gente não confessar, nós não seremos curados. E aí nós preferimos a psicologia, né? Que vai mascarando alguma coisa. E para eu entender isso, né, para eu ir a Cristo, para eu ser seguidor e aprender com Cristo, o que eu preciso? É essencial estar numa igreja fiel à palavra. A igreja, meus amigos, é composta por pessoas falhas. Mas uma coisa essa igreja tem que ter: o ensino verdadeiro. O ensino da palavra pura, cristalizada, neutra, sem influências humanistas, mundanas, cheia de teorias, psicologias e não sei o que, firula, PNL. Não, é pregação. Vai ver como que as pessoas pregavam na igreja. Vê como que Jonas falou com Nínive. Daqui 40 dias vocês vão morrer, vai pegar fogo aqui. Como que João Batista fazia? Você vai pegar as pessoas ensinando só sobre arrependimento. É direto e reto, mas em amor, cuidando da vida. Porque a nossa preocupação é a alma da pessoa. Então eu preciso estar numa igreja fiel que pregue a verdade do evangelho. Eu preciso me cercar de irmãos que me ajudem a carregar os meus fardos. Participar de um grupo pequeno. Ah, meus amigos. Um grupo pequeno é muito bom, porque você vai servir no ministério, você vai na igreja às vezes, você consegue colocar uma máscara, né? Você pode estar servindo no ministério infantil, você pode estar no ministério para mulheres, de homens.
Você pode estar no louvor, você pode estar na comunicação, você pode estar em qualquer ministério. Você põe uma máscara e vai lá, sua casa pode estar uma porcaria, sua esposa não vai às vezes, e aí? Você não tá lutando pela sua casa. Você não está fazendo aquilo que Deus está esperando que você faça. E o pequeno grupo, você vai abrir a sua casa, você vai receber as pessoas vão ver. De verdade, mesmo que você tente maquiar, as pessoas vão perceber a mentira que você vive. Então as pessoas preferem não participar de pequeno grupo porque sabem que vão ser descobertas. A vergonha bate. Meus irmãos, tenham a humildade. E aí, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo isso, vocês precisam começar a servir a Deus aquilo que você já sabe. Serviço é muito importante. Servir a Cristo é o primeiro passo para a verdadeira restauração. Porque o serviço gera dependência de alguém. De alguém em quem? Deus. Eu preciso de Deus para servir. Porque eu não tenho capacidade de fazer nada bom se eu não estiver interligado com Ele. Mas eu quero alertar algo sobre o serviço. Servir a Deus não é apenas executar uma função técnica na igreja. Cuidado, hein? Isso não é serviço. Servir a Deus é o amar ao próximo como Ele nos amou. E aí eu quero que você faça uma reflexão para ver se você está servindo a Deus de verdade. Quem você está cuidando atualmente? Quem você está cuidando de verdade? Quem é a pessoa que você acompanha? Ora junto, ajuda nas lutas, nas dificuldades, nas necessidades. Quem é a pessoa por quem você abre mão de algo para se doar em amor? Aquilo que você vai fazer com a sua família, você vai precisar fazer agora com outra pessoa. Você vai abrir mão de algo hoje que você vai fazer por causa dessa alma que Deus pediu para você acompanhar. O Evangelho nos chama a viver um discipulado prático, não apenas ocupar cargos ou tarefas. Só assim nós mostramos que realmente somos seguidores de Cristo. João 13,35 diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ninguém vai saber se você é discípulo ou não porque você está no ministério. Agora, ou até num pequeno grupo de forma inútil. Mas quando você começa a ter amor de verdade, como Cristo nos amou, lavando os pés das pessoas, se dedicando a elas, morrendo por elas, aí as pessoas vão saber que você é discípulo de Cristo. E caminhando nesse processo de fé e obediência, chegará o momento em que o remédio, a terapia já não será mais necessário, porque a cura de Cristo terá alcançado o seu coração. Por quê? Porque pelas suas feridas fomos sarados. Isso é uma verdade bíblica. A psicologia pode aliviar sintomas, mas somente Jesus pode transformar a vida por completo. Creia nisso, meu irmão. Não estou dizendo que sou contra a medicina, tá? Ou a ciência, porque isso não é ciência. E vocês vão perceber que não é. É totalmente diferente, por exemplo, um homem ateu operar o meu quadril, que eu tive uma doença diagnosticada, é uma ciência, foi um estudo concreto, aquilo é verdade, fiz vários exames e aconteceu, aquilo eu tenho um marcador biológico, eu fiz raio-x, eu fiz isso, fiz aquilo, e ele me operou. A Bíblia não trata desse tipo de enfermidade física. A medicina, que de fato é ciência, foi dada por Deus como instrumento de cuidado para o corpo. E por isso a aceitamos, pois não se opõe à palavra de Deus. Mas a alma, o comportamento é diferente. Meus irmãos, acreditem no que eu vou te falar. Não existe bisturi humano que alcance o coração, a alma do homem. Só a palavra de Deus tem poder para transformar pecadores em novas criaturas. A medicina trata do corpo, o evangelho trata da alma. Por isso a psicologia e o evangelho não caminham juntas. São fontes opostas. E como a escritura mesmo ensina, da mesma fonte, meus irmãos, não vai sair água doce e água amarga. E por que então que a gente busca, nessas novas técnicas? Por que a gente busca a psicologia? Porque muitas vezes nós temos preguiça de ir diretamente à fonte. É um trabalho. E para o Senhor é trabalhoso. Não tem respostas claras logo de cara. Porque eu preciso passar por um processo de santificação contínuo. E aí eu não quero. Então eu prefiro ir para a psicologia, que me dá uma sensação de facilidade, pois vem mastigado, ela veio cheia de teorias humanistas, cria uma doença, cria um caminho para ela. E eu acho que eu melhoro. Olha que engraçado. Então você está enganando até o seu filho. Se você acha que ele tem TDAH, e aí você vai ver, na verdade ele não tem TDAH. Ele só precisava de um outro trabalho espiritual, né? E não estou falando de expulsar demônio, não. É pais bíblicos ensinando a palavra, admoestando, aplicando a disciplina. Gente, a gente começou a usar ferramentas humanas para tratar do comportamento dos nossos filhos. Isso é uma vergonha pra gente que é o povo de Deus. E aquilo que a Bíblia chama de pecado, o que a psicologia faz? Ela define como doença. E qual que é o perigo disso? Porque quando eu falo que é pecado, vamos lá, se eu sei que é pecado, eu luto contra. Quando eu acho que é doença, eu sou paciente, eu sou passivo. Eu preciso de ajuda. Claro que você precisa de ajuda por causa do pecado, né? Óbvio, dos irmãos da igreja, de oração. A própria palavra traz isso. Mas quando eu acho que é doença, eu sou vítima, né? Ah, coitado. Meu filho tem isso. Ah, coitado dele. A escola tem que se amoldar isso. Não, é pecado. Tudo que a psicologia trata como doença, na grande maioria, a Bíblia vai trazer isso como um pecado. Atenção, hein?
Outro motivo pelo qual muitas pessoas procuram a terapia é porque querem falar sem serem julgadas. Não quer ser julgada. Tem vergonha de falar, tem medo que alguém fale do filho dela. Não está preparada para escutar que o filho dela é pecadora. Deixa eu te explicar uma coisa, seu filho é muito pecador. Seu filho é muito pecador, assim, muito, muito. Muito, assim. É tipo um protótipo de Jason, de Chuck, é um protótipo dessas pessoas más. Nós somos pecadores. Sem Cristo nós somos perversos. Sem Cristo nós somos maus. E o seu filho também. Então, às vezes, a gente não quer escutar as verdades da maldade dos nossos filhos, né? Aí eu prefiro um psicólogo que vai passar a mãozinha na cabeça e vai tratar só o externo. Então, ele não faz por mal, ele só tem essa dificuldade de ficar sentado. Será? Será que se eu colocar ele num videogame, ele fica sentado quantas horas? Entendi. Não, tá bom então, só pra saber só. E aí, muitos preferem se abrir com alguém distante, né, que eu tô falando, que pouco conhece a sua vida, porque também não tem humildade. Então tem gente que prefere fazer um psicólogo da outra, com um psicólogo da outra igreja. Aí eu só faço psicologia com quem é cristão. Mas da outra igreja, por quê? Tá com medo de falar do seu pecado pro seu irmão, né? Tá com medo, né? Tem humildade, tem orgulho, tem muito orgulho. Tá tudo bem que você é orgulhoso, que você é grosso, tá tudo bem que você traiu, que você divorciou. Mas o pecado, quando quando ele vem de um arrependimento, não importa qual é o pecado, pode ser qualquer pecado. Se você gera arrependimento de verdade, você usa aquilo para poder salvar uma vida. Então você vai ver uma pessoa que está arrependida, ela fala dos erros dela. Uma pessoa que é arrependida, ela fala dos erros dela, com muita dor no coração, e fala, meu irmão, não faz isso não. Eu sofro isso até hoje. Eu uso aquilo como ministério. Agora as pessoas aprontam, trai a esposa, se masturba, tem um monte de pecado, divorciam e não usam isso em prol do reino depois que se arrependeram. Prefere a psicologia. A psicologia vai passar a mão na cabeça. Seja feliz. A psicologia coloca você no centro. O importante é você se amar. Como que você vai amar alguém sem se amar? que absurdo, gente. Isso não é evangelho, não. Isso é o evangelho do eu. E a Bíblia, porém, ensina o caminho da verdade, da verdadeira cura. Né? Olha o que está falando. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Se eu for lá para um outro psicólogo e começar a desabafar, eu não vou ser curado. Eu preciso me arrepender de verdade, falar com o meu irmão da igreja, orar por aquilo e eu serei curado. Quando a gente prefere um espaço seguro onde ninguém pode nos corrigir, mostramos que não estamos dispostos à disciplina que gera a vida, né? A disciplina que virá do Senhor. O Evangelho não nos chama para se esconder, para esconder o pecado, mas para trazer luz, porque somente com a luz eu vou ter a cura. De forma prática, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz. Em Jeremias, quando a gente vai para a psicologia, em Jeremias 2, versículo 13, está escrito assim: o meu povo cometeu 2 pecados. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Olha que forte esse texto. Ao analisar esse texto trazendo para o nosso assunto, a gente percebe que a psicologia, que quando na verdade nós damos a relevância para a psicologia no meio cristão, nós estamos dizendo para o Senhor que não queremos beber da fonte da água viva. Então, os 2 pecados são que, primeiro, que se eu estou fazendo isso, se eu estou indo para terapia por causa de um problema de comportamento e de alma, eu já abandonei. Aqui a palavra diz que o povo abandonou. Eu prefiro ir numa cisterna rachada criada por homens, porque está dizendo assim, eles cavaram cisternas rachadas, os homens fizeram essas cisternas que deixam vazar a água da chuva. Então até vai matar a sua sede, mas lembra quando Jesus falou, essa água que você está bebendo vai te dar sede de novo, por isso que você tem que fazer terapia há 8.000 anos. O evangelho, talvez 5, 6 encontros de aconselhamento bíblico, oração, raiz, humilhação, você está curado. Mas você prefere pagar para as outras pessoas ficarem te escutando, 8, 5, 4 anos, e não mudou nada. Às vezes o comportamento mudou, mas o pecado ainda continua no coração. É uma vergonha isso. A gente, como povo de Deus, está abrindo mão da fonte de água fresca, que é o Senhor. Vocês estão abrindo, nós estamos abrindo mão. Muito perigoso. Entende agora a gravidade dessa escolha? Essa escolha, conforme mencionado no texto, é a consequência de alguém que já está abandonando a Deus e seus princípios, mesmo que a pessoa esteja dentro da igreja. Olha que perigoso. Mas hoje, meus irmãos, Deus está nos convidando para beber da fonte verdadeira. Vamos aceitar esse convite. Por favor, vamos beber da fonte de Cristo, de Deus. Ele tem a cura, ele tem a resposta para tudo. E no âmbito familiar, quem são os mais prejudicados? As crianças. Muitos pais preferem levar aos psicólogos porque isso parece mais fácil para cumprir aquilo, né? É muito mais fácil do que cumprir aquilo que Deus pediu. Então eu levo ao psicólogo do que eu... Porque para eu ser um pai bíblico eu vou ter que pagar um preço de fazer devocional todos os dias. Eu vou ter que abrir mão do meu trabalho algumas vezes. A mulher não vai poder ser essa mulher de carreira toda que você quer ser, trabalhar. Aí você coloca seu filho na escola, deixa com vô e vó. Você enfia seu filho na Babilônia, coloca em umas escolas que é a Babilônia.
Aí no máximo você vai para um pequeno grupo, no máximo vai para a igreja. Aí você leva o seu filho para a Babilônia a vida inteira. Aí 2 dias na semana você leva para a igreja, como que ele vai ser? Um babilônico, camuflado com versículos bíblicos. Igual você é com a sua família. Trabalha igual um louco, tem um problema com o dinheiro, né? Tem problema com outras questões sexuais, tem problema de pecado, mas não cura, né? Vive nessa mundice toda, cheio de vício, cheio de lazer, cheio de infantilidade, preferindo as teorias humanas do que se arrepender mesmo. Então, pais, para os seus filhos, o que vocês precisam ser é pais bíblicos. O que resume pai bíblico? Primeiro, um coração arrependido. Vocês têm que se arrepender do pecado de vocês dia após dia. Procurar ser transformado, confessar seus pecados e passar o evangelho para os seus filhos. E a palavra de Deus é muito clara quando fala sobre isso. Eduque a criança no caminho que deve andar. Que caminho que é esse? A psicologia? Então, não é, você sabe. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. É ensinamento da psicologia? Não é. Ou seja, todo problema da alma encontra a solução em Jesus Cristo, na Bíblia, e em pais que vivem de forma fiel ao Evangelho. Não estou dizendo que não teremos falhas, mas nós teremos humildade para assumir as nossas falhas e ter arrependimento e gerar uma nova transformação em mim. Qualquer outro caminho que você estiver fazendo com você ou com seu filho pode ser até mais atrativo, ludiquinho, não sei o quê, mas é apenas uma substituição enganosa daquilo que Deus já nos deu como suficiente. E olha que interessante que diz no livro da psicologia. Tem um livro da psicologia, a página 10 diz: os próprios psicólogos não conseguem chegar a um acordo sobre a melhor definição para a palavra psicologia. Nem eles sabem, gente. Vocês estão dependendo de gente que nem sabe definir direito. Não tem uma definição. Será que vale a pena vocês continuarem nisso? Bom, meus irmãos, hoje nosso primeiro episódio é uma introdução do que nós vamos tratar nos outros. No próximo nós vamos falar de como a psicologia foi criada. Bom, meus irmãos, não sinta-se ofendido, mas que nós possamos aprender da palavra de Deus, que possamos crescer, para que você seja mais útil no amor de Deus na sua igreja. Vamos nos arrepender junto, gerar fruto de arrependimento e que Deus possa nos usar de forma humilde para com as pessoas. Que possamos ser motivo de cura. Parem de ver as pessoas para o psicólogo. Tem gente que só precisa de um afeto, de um carinho, de evangelho, que você vai trazer com sua vida. Pare de ser preguiçoso, cuide das vidas que estão chegando até você. Cuide das vidas que estão chegando até você. Pare de teorias. Pare. Tem teoria do comportamento, temperamento. É tudo balela. Toda a criação ateísta. Nós vamos falar de muitas coisas aqui. Não aceitem isso. Deus abençoe. Fique com Deus. Valeu!